Juízes capítulo 16, o versículo 20 apenas que vamos ler agora. Muito bem, Números 16, 20. Não, Juízes 16, versículo 20. Diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa segunda parte deste versículo é muito triste, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos orar. Nosso amado Deus, obrigado por esse momento que nos encontramos aqui na Tua presença, Te louvando, Te cultuando. Te agradecemos por esse momento de louvor, adoração. E agora, Senhor, quando estaremos meditando na Tua palavra, que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs, todos são muito bem-vindos. Eu vou estar falando nesta noite sobre os perigos espirituais que enfrentamos, que o cristão, que o crente enfrenta. Jesus foi muito honesto com os seus discípulos, quando ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos livres das lutas, das dificuldades. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele faz esta declaração. Ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado o evangelho a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado o evangelho a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Por isso o Senhor Jesus nos adverte lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 37, após contar duas parábolas sobre a vigilância, ele termina dizendo assim: o que porém vos digo a todos, vigiai. O que eu porém vos digo, não é a alguns, eu digo a todos, vigiai. E nessa noite, tendo essa vida desse personagem aqui que nós lemos, a vida de Sansão como referência, nós vamos meditar em algumas analogias do chamado deste homem de Sansão e o chamado do cristão. Depois nós vamos observar sobre os perigos que o nazireu, Sansão era o nazireu, enfrentava e o que o cristão também enfrenta. E por último, sobre alguns recursos ou privilégios que estavam presentes na vida de Sansão e na vida do nazireu e que estão presentes também na vida do cristão para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os perigos desta vida. Primeiramente, então, eu quero começar com esta analogia, sobre a analogia do chamado, tanto do nazireu. Depois vocês podem ler o capítulo 6 de Números e saber toda a instrução a respeito do nazireu. Essa palavra nazireu, a palavra hebraica, a palavra nazir, da origem da palavra nazar, que significa alguém separado. Era alguém separado para Deus, alguém consagrado, alguém dedicado ao Senhor nosso Deus. Segundo a instrução de Números capítulo 6, o voto de nazireu podia ser um voto por toda a vida, ou podia ser também o voto por algum tempo, mas durante aquele tempo que ele estava no voto, existia várias exigências, várias recomendações a respeito do nazireu. Então, primeiramente, vamos ver essas analogias do chamado nazireu, Sansão, e também do chamado do cristão. É interessante observar que ambos eram separados
para Deus. Aqui no livro de Juízes nós encontramos essa expressão quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, esposa de Manoá, essa mulher que não tinha filhos. Israel estava num momento delicadíssimo, 40 anos sendo oprimido e dominado pelos filisteus. Grande opressão do povo de Deus. Provavelmente existia muitas pessoas em Israel orando pela intervenção de Deus, pela uma ação de Deus. Esse casal, tanto Manoá como a sua esposa, eram pessoas também dedicadas ao Senhor, pessoas de fé, de confiança em Deus. Então havia muito clamor, havia muita oração, e Deus ouviu o clamor do seu povo, e Deus então aparece para a esposa de Manoá, dizendo que ela vai dar à luz a esse filho. No capítulo 13, versículo 5 diz: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O cabelo do nazireu não era cortado, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Esse domínio de 40 anos. Então era alguém realmente separado para Deus. Como o cristão é separado? Como disse Paulo: quanto aquele que me separou antes de eu nascer, e que me chamou pela sua graça, e que aprove revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse o Evangelho entre os gentios. Ou como diz o apóstolo São Pedro, na sua carta, no capítulo 2, 1 Epístola, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tanto o nazireu como o cristão é alguém separado para o Senhor nosso Deus. Precisamos ter essa consciência, o entendimento disto. A própria palavra nazireu dessa alguém, a ideia de alguém separado, alguém consagrado, dedicado ao Senhor nosso Deus. Ambos, tanto o nazireu, no caso de Sansão aqui, como o cristão, são pessoas também chamadas por Deus. Deus chamou Sansão, escolheu Sansão, conforme diz o texto sagrado, para começar a livrar a Israel da opressão do domínio dos midianitas. E Deus também chamou o cristão. Chamou o cristão para quê? Para livrar os cativos das mãos do inimigo. Nós somos esse instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Deus chama Sansão com um ministério específico, ser um instrumento para livrar a nação de Israel da opressão dos filisteus. E Deus chama cada crente, cada servo dele, para ser também um instrumento nas mãos de Deus, para proclamar as virtudes, conforme diz o texto já citado, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como Jesus, que iniciou o seu ministério dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Deus me enviou, para proclamar a libertação dos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação. O Espírito Santo está sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre nós para sermos separados para Deus. Fomos chamados para Deus e separados para Deus, para esse ministério maravilhoso. Como o nazireu e Sansão era alguém consagrado, dedicado ao Senhor, o cristão também é alguém consagrado, separado para o Senhor. O apóstolo São Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele disse: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós somos aqui esses soldados de Cristo Jesus, e nós estamos aqui para satisfazer, para fazer a vontade daquele que nos arregimentou para esse trabalho maravilhoso. Tanto o nazireu como o cristão, eles são privados de alguns prazeres, que até certo ponto, esses prazeres são normais para outras pessoas, mas que não é normal para o nazireu, e que não é normal também para o cristão.
o texto de Juízes, capítulo 14, versículo 7, dá várias instruções a respeito do nazireu. Diz, porém me disse, eis, a mãe de Sansão falando para o esposo, porém o anjo me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, o nazireu, ele não podia beber vinho, nem suco de uva, nem nada da uva. Ele não podia, por exemplo, tocar num cadáver, mesmo que fosse do pai ou da mãe que falecesse, não podia tocar nunca num cadáver. Ele não podia cortar o seu cabelo durante todo o voto. No caso de Sansão, era o voto por toda a sua vida, coisas que eram normais para outras pessoas na nação de Israel, o beber vinho, o comer a uva, o fazer várias coisas, o cortar a ponta dos cabelos, o tocar num defunto. Isso era permitido para outras pessoas, mas não era permitido para o nazireu. O cristão, a mesma coisa. Paulo disse lá em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Coisas que são lícitas, que são normais para outras pessoas, mas para o servo de Deus, para o cristão, ele se priva dessas coisas por amor ao seu Senhor, porque está servindo Jesus, porque é dedicado ao Senhor Jesus, porque é consagrado ao Senhor Jesus, porque é separado para o Senhor Jesus. No caso de Sansão, Deus disse que ele seria cheio do Espírito Santo. E na história de Sansão, nós vemos várias vezes o Espírito do Senhor se apoderando deste homem. Os cristãos, a mesma coisa, como disse Paulo em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então há várias semelhanças do nazireu com o cristão. Há uma diferença grande do nazireu para o sacerdote. O sacerdote em Israel era alguém que praticamente ficava separado da comunidade de Israel, até o local que ele morava. Era longe do povo, então havia o local especial perto do templo, do tabernáculo, para a morada do sacerdote. Eles não se misturavam com o povo. Agora é interessante que o nazireu, ele podia ser de qualquer tribo da nação de Israel. Ele não deixava a sua comunidade, não deixava a sua cidade, não deixava a sua família. Ele tinha que viver essa vida de consagração, essa vida de separação para o Senhor, mas no meio do povo, junto do povo. Isso é muito interessante na vida do cristão, porque Jesus Cristo diz que nós estamos aqui neste mundo. Ele não nos tirou, vamos dizer, fisicamente do mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da nossa vida. Então nós estamos aqui no meio de pessoas que não servem a Deus. Provavelmente nós enfrentamos diariamente no seu ambiente de trabalho, na escola, na vizinhança, e Deus te chama para ser alguém consagrado, para ser alguém separado, para alguém ser dedicado ao Senhor, diferentemente do sacerdote, que ficava separado do povo, até a indumentária, a roupa dele era diferente. Não, nós vivemos esta vida, a única diferença fisicamente do nazireu para qualquer outra pessoa de Israel é que os cabelos deles eram longos, não cortavam os seus cabelos durante o período do seu nazireado. Então assim o cristão também está neste mundo aqui, vivendo uma vida diferente, uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida dedicada, uma vida cheia do Espírito Santo no meio deste mundo, para ser esse instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor nosso Deus. Mas, meus queridos irmãos, por isso o nazireu enfrentava vários perigos e dificuldades, porque ele vivia essa vida de santidade no meio de pessoas que não praticavam aquilo, ou que praticavam aquilo que para o nazireu era comum em Israel.
como por exemplo, comer o fruto da videira, da uva, como por exemplo, beber vinho, perde um ente querido, um pai, a mãe, o irmão, estar ali na cerimônia fúnebre, tocar, quem sabe, no cadáver, mas isso para o nazireu não era permitido. E ele enfrentava vários problemas, várias dificuldades, e foram nessas dificuldades exatamente que Sansão desobedeceu ao Senhor nosso Deus. Certa vez Sansão, com fome, matou um leão, matou aquele leão, provavelmente o leão quer tirar a sua vida, mas depois de algum dia ele volta e vê aquele cadáver do leão, só estão os ossos ali, e o enxame de abelha tinha feito mel ali. Ele vai lá e pega aquele mel e come. E aí ele estava desobedecendo uma ordem, não era nem tocar num defunto de um ser humano, estava tocando no defunto de um animal, de um leão, e isso não era permitido para ele. Ele quebrou esse voto várias vezes, e nós sabemos que o último desastre na vida dele foi quando ele se enamora de uma mulher chamada Dalila. Essa é a terceira mulher na vida de Sansão aqui, e ele abre o coração para esta mulher e conta a razão da força que existia nele para vencer os filisteus. Ele diz: porque eu sou um homem consagrado a Deus, os meus cabelos nunca passaram navalha. E daí Dalila então corta os cabelos de Sansão, e ele perde a sua força. E quando os filisteus vêm contra ele, e ele pensa que pode sair, mas esta vez, como dantes, para livrá-lo, então, a sua vida, mas o texto diz: porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quais eram os perigos que um nazireu enfrentava? E quais são os perigos que nós, como cristãos, enfrentamos? Perigos espirituais. A primeira coisa, meus queridos irmãos, há o perigo de nós familiarizarmos, podemos dizer assim, com o sublime, com o divino. O nazireu, no caso de Sansão, era um homem escolhido por Deus, um homem separado por Deus, consagrado por Deus, para ser essa bênção nas mãos de Deus, para livrar o seu povo, livrar a nação de Israel das mãos dos filisteus. Às vezes nós vemos nas figuras de Sansão como se fosse um homem grande, um homem forte. Eu não sei se Sansão era um homem forte, um homem assim fisicamente, porque a força de Sansão não era uma força dele, era uma força que vinha de Deus. Quando o Espírito Santo deixou de agir sobre Sansão, ele perdeu a sua força. É como a força do cristão. A nossa força não é uma força física. A nossa capacidade não é uma capacidade simplesmente humana. Nós temos o poder de Deus conosco. Como nós pregamos aqui domingo, o texto de Isaías, Deus capacitando o seu servo, Deus dando língua de erudito para o seu servo proclamar a palavra, Deus dando ouvido de erudito para o seu servo entender a sua palavra, Deus nos capacitando. Assim, o nazireu era alguém capacitado por Deus. No caso de Sansão, um homem cheio do Espírito Santo. E ele acostumou, parece que as coisas eram tão fáceis para Sansão. Vinha um inimigo, ele pegava uma queixada de um jumento, matava 1000 filisteus, eles fechavam a cidade para prender Sansão. Sansão pegava quando chegava na porta ali daquela cidade lá, ele quebrava aquilo, arrebentava aquilo, carregava aquilo com um poder sobrenatural. E parece que ele foi se familiarizando, acostumando com essa graça, com esse poder de Deus, e tendo isso simplesmente como uma coisa comum. Irmãos, isso é muito perigoso na vida do cristão. Às vezes, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, é aquela alegria de orar, de sentir a presença de Deus, de orar e ver Deus respondendo a sua oração, de louvar a Deus, de ler a palavra do Senhor. Mas se não tiver cuidado com a vida espiritual, a pessoa vai familiarizando com essas coisas, e ele vai acostumando com essas bênçãos de Deus, e vai perdendo a sua invocação, vai perdendo realmente essa visão do privilégio que nós temos de servir o Senhor, de ter uma vida consagrada, de ter uma vida dedicada ao Senhor nosso Deus. Isso é muito perigoso. Como foi um laço na vida de Sansão, isso tem tornado um perigo. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, e a
primeira carta endereçada à igreja estava na cidade de Éfeso. Quando Paulo escreveu a carta àquela igreja, a igreja estava assentada com Cristo nas regiões celestiais, acima dos principados, das potestades, né? Experimentando aquele amor de Deus que vai acima de qualquer altura, qualquer profundidade, qualquer comprimento, qualquer compreensão humana. Mas lá 20 anos depois, quando o livro de Apocalipse é escrito, 25 anos depois, aquela igreja continuava orando, continuava pregando, continuava na doutrina, mas o Senhor disse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A igreja então foi acostumando com essa ação, com essa graça, com essa bênção do Senhor, e foi perdendo então este entusiasmo, essa alegria com as coisas do Senhor. E isso é muito perigoso, meus queridos irmãos. Daí a necessidade da vigilância. Daí a palavra de Paulo: esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que não venha pregar o evangelho a outros e eu mesmo venha ser reprovado ou desqualificado. Ou que disse Jesus: o que eu digo a todos: vigiai, vigiai. A necessidade de ter cuidado com a nossa vida espiritual. Esse cuidado que infelizmente Sansão não teve. E ele pensava que o Senhor estava com ele, mas o Senhor se tinha retirado dele. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Há uma necessidade muito grande, meus queridos irmãos, de estarmos atentos e nunca nos familiarizarmos de tal ponto com o sublime, com o sagrado, e daquilo tornar-se uma coisa como se fosse uma coisa comum. O nosso chamado é um chamado especial. A nossa vocação é uma vocação especial. O ministério que Deus nos deu, a Escritura Sagrada diz que os anjos anelavam fazer o que Deus nos deu para fazer. Anunciar as boas novas do Evangelho. Servir o Senhor, nosso Deus. Mas há um perigo muito grande, porque o nazireu não estava separado fisicamente, mas devia estar separado espiritualmente. A mesma coisa o cristão não está separado fisicamente deste mundo. Ele está no mundo, mas está separado espiritualmente. Então há um perigo muito grande do envolvimento com os prazeres. Com os prazeres que eu vou chamar de prazeres profanos. Às vezes nem é um prazer, vamos dizer, pecaminoso. Não era considerado pecado um judeu no Velho Testamento beber um pouco de vinho. Era comum naquela cultura. Não era também pecado beber, comer a uva. Não era pecado certas coisas normais para outras pessoas, mas que aquilo não era admitido para o nazireu. E por estarmos neste mundo, é muito perigoso nós envolvermos com as coisas deste mundo, e que às vezes nem chega a ser pecado, mas que vai atrapalhar a sua vida espiritual, vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Por exemplo, as pessoas às vezes estão na igreja, daí domingo, aí eu vou pescar, eu vou para o clube, eu vou para outra coisa, para outro lugar. O que tem de mal nisso? Não tem nada errado nisso. Às vezes até que não tem, uma vez na vida, outra durante as férias, mas quando você se envolve com esses prazeres e você começa a se alimentar dessas coisas e inclinar para esses prazeres e não para as coisas do Espírito Santo, a sua vida espiritual vai definhando, meus queridos irmãos, e torna-se um perigo. E isso é tentador para o cristão. Porque Deus não nos chamou para ir para um mosteiro, por exemplo, né? Para mulheres ir para um convento e ficarem enclausurados lá, separados. Não, Deus nos quer exatamente aqui, no domingo à noite, louvando a Deus, alimentando com a palavra de Deus, mas Ele quer você amanhã, lá no seu ambiente de trabalho, na escola, no meio de pessoas que falam palavrões, no meio de pessoas que estão humoradas, que estão chateadas com o final de semana, e você está ali agora, como a luz de Deus, como instrumento, não para ser influenciado por essas pessoas, mas para ser ali sal,
para ser ali a luz, para ser o instrumento nas mãos de Deus, para impactar e abençoar essas pessoas. Mas há um perigo muito grande, perigo, né? Você conviver certo de uma pessoa que fala palavrão o tempo todo, de repente, se você não tem cuidado, você está falando palavrão também. Pessoa que está sempre chateada, irada, se você não tiver cuidado, você começa a ter os mesmos hábitos dessas pessoas. Daí a necessidade que o nazireu tinha de um cuidado especial com a sua vida. Daí a necessidade que os cristãos têm de um zelo, de um cuidado especial com a sua vida, para não ser levado por essas coisas. Há muitas lutas, há muita dificuldade, há o perigo. Sansão, no caso desse nazireu, ele teve uma vida emocional muito descontrolada. Quando a primeira esposa dele, ele casou com a mulher dos filisteus, e ele então dá um enigma para o povo. E durante 7 dias, aquele período de lua de mel lá, então a esposa dele diz: conta o seu segredo, conta o seu enigma. E a Bíblia diz que ele é apoderado de uma impaciência tão grande, e ele conta então o enigma para a sua esposa. E os filisteus assim, então, descobrem. E depois com Dalila, essa mulher. E ela começa a dizer: qual o segredo da sua força? Ele inventa uma história tal, e ela manda os filisteus para aprender, mas aquilo não dá certo. Uma segunda história, daí uma terceira história, daí já começa a falar que o poder está na cabeça, nos cabelos. E a quarta vez, a Bíblia diz que ele é tomado de uma impaciência enorme, e ele abre todo o coração para Dalila e conta qual o segredo da sua força. Estão no seu voto de nazireado. Seus cabelos não foram cortados. Se cortarem os meus cabelos, eu serei como qualquer outro homem. E ele deita e dorme no colo de Dalila. E ela vai e corta os longos cabelos de Sansão. E os filisteus estão escondidos ali. E chama os filisteus. E ele procura a sua força. E essa força divina já não está mais com Sansão. E os filisteus prendem Sansão, fura os seus 2 olhos e deixa ele cego, irmãos, ele cego, e começa a zombar e escarnecer. Mas a Bíblia, ela é uma palavra tão maravilhosa, porque diz: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho do cárcere, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Enquanto essa expressão, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele, é uma das expressões tristes da Bíblia Sagrada, essa última aqui, logo após ser rapado, começou a crescer de novo, é uma das expressões mais esperançosas da Bíblia Sagrada. Que coisa preciosa. O cabelo foi raspado, cortado, a sua negligência, mas logo após ser cortado o seu cabelo, começou a crescer de novo. Que coisa preciosa, a esperança. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A esperança. Às vezes nós tropeçamos a nossa caminhada cristã diante dos perigos, mas a esperança para nós em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Mas o cristão precisa ter, como disse Paulo em Gálatas 5:23, nós precisamos de temperança, nós precisamos de domínio próprio. Não podemos ser pessoas descontroladas emocionalmente, espiritualmente. Precisamos ser, como diz a Bíblia, sóbrios e vigilantes. Não é alguém dominado pelos prazeres, não é alguém dominado pelos impulsos, pela vontade da carne, mas é alguém que tem esta sobriedade na vida, que tem esta moderação, que tem o domínio próprio. Infelizmente, Sansão foi um homem um pouco descontrolado emocionalmente.
Ele era tomado de uma impaciência enorme. E naquela impaciência ele cometia absurdos que realmente veio a estragar a vida deste homem. Há um perigo muito grande, meus queridos irmãos, de esquecer do nosso voto. Nós fizemos um voto com Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus e quando nós fomos batizados, nós comprometemos com o Senhor Jesus, de sermos fiéis a Jesus, ser fiel até mesmo diante da morte, ou até a morte, de honrar o Senhor, de obedecer a sua palavra, de procurar dar um bom testemunho como servo de Deus. Nós temos um voto. E como o voto de Sansão, de Nazireu, no caso de Sansão, era um voto para toda a sua vida, o nosso voto é também para toda a nossa vida. Nós não podemos tirar férias espiritual. Agora vou deixar o Senhor de lado. Não, nós temos um compromisso com Deus. Amém, meus queridos irmãos? De sermos fiéis a Deus. Deus quer nos usar como esse instrumento maravilhoso de bênçãos na sua mão, e nós não podemos esquecer da nossa consagração, da nossa dedicação, da aliança que nós temos com Jesus Cristo. Todas as vezes que participamos da ceia, nós estamos reafirmando, renovando essa aliança de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Por último, meus queridos irmãos, nesse tópico há o perigo de nós expormos aos inimigos. Não podemos brincar com o pecado. Sansão brincou. Para começar, primeira vez casou com uma mulher lá dos filisteus. Ali tinha um propósito maravilhoso, porque ele queria alguma razão para lutar contra os filisteus. Mas depois ele se une com esta mulher aqui, sem nenhum compromisso realmente de um casamento. Era uma prostituta, Dalila. E aí ele se começa a brincar com coisa séria. Começou a brincar com Dalila, mas em vez dele vencer, ele foi vencido. A gente não pode brincar com o pecado, meus queridos irmãos. Não podemos brincar com o inimigo das nossas almas. Ele é muito mais astuto do que nós imaginamos. Daí a necessidade da vigilância, nada de se expor ao inimigo, nada de brincar, como tem certos crentes. Não, mas para mim não tem problema, se eu vejo um programa imoral, se eu leio uma literatura pornográfica, eu estou imunizado. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Ninguém está imunizado do pecado. Todos nós precisamos de cuidado com a nossa vida. Cuidado, porque, como diz a Escritura, o próprio Jesus, a natureza humana, a carne é fraca. Daí a necessidade da oração, da vigilância, do cuidado espiritual. E infelizmente, Sansão, ele brincou. O cristão, ele está neste mundo, ele precisa ter esse cuidado. Cuidado no ambiente de trabalho, cuidado com os amigos. É muito bom o cristão ter amizade com pessoas não evangélicas. Nós não podemos separar. Precisamos conhecer, ter amizade, mas não para ser influenciado, mas para ser instrumento de bênçãos na vida dessas pessoas que o Senhor ama e quer salvar essas pessoas. Eu acho interessante como o Salmo 1 começa: bem-aventurado o homem, observe aqui, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você começar a andar segundo o conselho do ímpio, você vai parar no caminho do pecador. E se você parar no caminho do pecador, você vai acabar se assentando na roda dos escarnecedores. Então é como se fossem alguns degraus assim. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não para, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, eu saio da roda dos escarnecedores, eu não paro no caminho do ímpio, e eu não me detenho no caminho do pecador, e eu não vivo segundo o conselho dos ímpios. Amém? Quando Paulo fala sobre as obras da carne lá em Gálatas, é interessante a mesma coisa. Diz: as obras da carne são conhecidas. Ele começa sobre a imoralidade, depois ele diz a prostituição,
depois a lascívia. Essas três palavras gregas muito interessantes. A primeira palavra é a palavra porneia. As obras da carne são conhecidas. Porneia, imoralidade sexual. Depois a segunda palavra é a palavra acatarsia. A palavra catarsia, impureza. Depois a terceira palavra é a palavra alceguia. Essa palavra significa total depravação. E às vezes a pessoa começa assim, começa com a imoralidade, depois vai para um nível mais baixo, depois vai para outro nível da total falta de vergonha. Daí a necessidade do cuidado espiritual que nós temos que ter com a nossa vida. Isso é realmente algo precioso, meus queridos. Vamos para a última parte da mensagem, vendo alguns recursos ou privilégios que estava presente na vida do Nazireu, na vida de Sansão e também na vida de todos os filhos de Deus, de todos os cristãos, para poder enfrentar esses perigos espirituais. Primeiro, o privilégio que Sansão tinha como Nazireu, de ser sempre possuído pelo Espírito Santo. No Velho Testamento isso não era privilégio de todos, era privilégio de alguns. O privilégio que você tem de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Este é privilégio hoje para todo filho de Deus, amém? Para todo cristão, você pode e deve ter uma vida cheia do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, né, começa com aquelas palavras maravilhosas, amor, e a segunda palavra é a palavra gozo, ou a palavra alegria. O Espírito Santo é poderoso para encher o teu coração, o nosso coração de alegria. Nós temos o privilégio, o Espírito Santo, que o mundo, disse Jesus, não pode receber, mas que ele habita em vós e estará em vós, aleluia. Nós temos, como Nazireu tinha o privilégio de ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque como é que o Nazireu podia viver no meio da comunidade sem esse poder do Espírito Santo, meus queridos irmãos? Precisava de uma unção especial, e nós precisamos de uma unção especial, do revestimento do Espírito Santo, porque é este Espírito maravilhoso que vai nos capacitar para essa vida de vitória, amém? Você não pode tentar viver a vida cristã na sua força, no seu poder, na sua boa vontade. É a comunhão com Jesus, é a presença de Jesus que vai te dar graça, que vai te dar vitória. Você está sendo tentado, provado, então aproxime-se mais do Senhor Jesus. Está fraco, busque mais a presença de Deus, porque a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor, e Deus quer encher você, Deus quer encher cada cristão com o poder maravilhoso do seu Espírito, aleluia, amém? Para você orar melhor, para você adorar a Deus melhor, para você testemunhar melhor, para você entender a Bíblia Sagrada melhor. É o Espírito Santo que nos dá essa graça maravilhosa, e esse Espírito está aqui, ele habita na sua igreja, ele está presente na sua vida, e ele quer que os rios de água viva transbordem do seu interior, aleluia. Isso era um privilégio do Nazireu, mas é um privilégio seu também, o privilégio que nós temos de uma vida de quebrantamento, uma vida de comunhão com Deus. Se pecarmos, nós podemos confessar a Deus os nossos pecados, porque nós não estamos mais nas trevas, nós andamos na luz, e se mandarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus tirou aquele coração duro, coração de pedra, e colocou um coração de carne, e colocou dentro desse coração o seu Santo Espírito, para nós obedecermos a Deus, aleluia, glória a Deus. Por isso o cristão, quando peca, ele se arrepende, ele sente tristeza, ele chora. Sabe por quê? Porque Deus operou um transplante espiritual na nossa vida. Ele tirou o coração duro e colocou o coração quebrantado. Aleluias, há quebrantamento na nossa vida, meus queridos irmãos. Deus nos deu esta graça maravilhosa. A Bíblia chama isso de transformação espiritual, de novo nascimento, de regeneração, de conversão. Milagre de Deus na nossa vida. Hoje estávamos meditando na escola dominical, nossa classe de batismo, quando dizia,
no Evangelho de João: Jesus veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você se converteu pelo milagre de Deus. O nascimento espiritual, o novo nascimento, não foi pela vontade da carne, do sangue de um homem, de uma mulher, mas pela vontade do Senhor. Você está aqui pelo milagre maravilhoso que Deus operou na sua vida. E agora vem esse coração quebrantado, esse coração que sabe se humilhar na presença de Deus, buscar o Senhor da glória, poder dobrar o joelho: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, tem compaixão de mim. Jesus, me dê graça. Eu quero sentir a tua graça, a tua presença, a tua unção. Eu quero andar nos teus caminhos maravilhosos. Aleluia. Essa é uma bênção maravilhosa. E vem, meus queridos irmãos, esse grande desafio. Numa vida revestida do poder de Deus, da unção de Deus, uma vida de quebrantamento, de humildade na presença do Senhor. Não vou me isolar. Amém? Eu vou ser sal, não no saleiro, mas eu vou ser sal no alimento. Eu vou ser luz, não debaixo da cama, mas eu vou ser luz em cima. Eu quero que esta luz brilhe, os homens possam ver o que a graça de Deus fez na minha vida e assim glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa é uma grande bênção, a bênção de viver para Deus no meio de um mundo contaminado, sem se contaminar, tendo as vestes lavadas no precioso sangue de Jesus. Aleluia. Esse é o privilégio do Nazireu, era o privilégio do Nazireu e é o privilégio do cristão. E a bênção de viver uma vida aqui de vitória, porque nós temos um recurso que o mundo não tem. O recurso do poder do Espírito Santo na nossa vida. O recurso ter sido transformado pelo Senhor. O recurso de ter a mente de Cristo Jesus. O entendimento da palavra do Senhor nosso Deus. Por último, a bênção de alcançar o galardão que Deus tem prometido para os vencedores. Esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que não venha pregar o evangelho a outros e eu mesmo seja desqualificado. Paulo sabia que existia uma aprovação e havia um galardão para o vencedor. 7 vezes acontece, repete isso em Apocalipse 2 e 3. Ao vencedor, ao vencedor. Deus nos chamou para sermos vencedores. Aleluia. Sansão perde esta graça, mas o cabelo dele começa a crescer. E é impressionante, enquanto os filisteus estão ali celebrando a derrota de Sansão, os olhos cegos, ele ora ao Senhor. Ele está num templo pagão. De repente ele pega as 2 colunas daquela casa, começa a sacudir aquilo, e aquilo cai sobre os príncipes dos filisteus, 3.000 pessoas. Infelizmente Sansão morre também. O salário do pecado é a morte. O pecado traz morte, meus queridos. O pecado é uma desgraça na vida nossa, na vida da pessoa. Costumo dizer que o pecado é como você fixar um prego na parede. Você, quando bate um prego numa madeira, você tira o prego, mas ali fica o buraco, fica o sinal. O pecado sempre gera morte. Não é o pecado que nos faz felizes, é o Senhor, é a fidelidade, a obediência ao Senhor. E Deus tem o melhor para as nossas vidas, aleluia. E depois de você vencer tudo, Deus poder dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus tem um gozo muito especial para todos nós, aqui nesta vida, pelo poder do Espírito Santo, e depois de vencer este mundo que nós vivemos aqui. Eu estava essa semana meditando nesta palavra, e Deus realmente falou ao meu coração sobre essa necessidade de nós não é isolarmos, não é sair deste mundo aqui, mas é estarmos aqui como instrumento nas mãos de Deus, para ser uma bênção para o nosso Deus.
estava comentando com o pessoal da nossa liderança sábado, eu lendo a história de Davi, quando Paulo escreveu, diz que Davi, ele serviu a sua geração. Uma pessoa que vive e serve a sua geração, ele acaba servindo as outras que vêm depois. Hoje nós somos abençoados ainda por Davi. Paulo serviu a sua própria geração. E hoje ainda somos abençoados com os escritos de Paulo. Quando você se torna um instrumento para a sua geração, para a sua família, para onde você mora, você acaba sendo instrumento para gerações futuras, posteriores. E Deus quer usar você como esse instrumento de bênçãos. Eu quero desafiar você. Como Nazireu é alguém dedicado a Deus, você é alguém dedicado a Deus. Como Nazireu era alguém separado para Deus, você é alguém separado para Deus. Como Nazireu era consagrado ao Senhor, a sua vida está consagrada ao Senhor. Como Nazireu, que era para ser uma bênção no meio da comunidade que ele vivia, não vivendo como sacerdote isolado, mas no meio do povo, Deus chamou você para viver uma vida de santidade no meio de gente que não tem nenhum compromisso com Jesus. Aleluia. É para ser um instrumento de bênção. Mas diante desse privilégio, não brinque com o privilégio. Não se acostume, não se familiarize tanto com essa graça de Deus, como se fosse isso uma coisa comum. Isso é algo muito especial, que Deus te deu, para você ser uma bênção. E você tem o privilégio de cultivar a presença de Deus, porque o Espírito Santo habita em você, porque você é alguém transformado pelo Senhor. E você tem uma esperança e um galardão muito especial. Não eram todos que eram escolhidos como um Nazireu. Não são todos que tiveram o privilégio da salvação. Mas você foi alcançado para ser essa bênção para Deus. Nós estamos orando para que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a igreja. E você é para ser um instrumento para ganhar pessoas para Jesus, para trazer pessoas aqui para a igreja. Comece a orar pela sua família. Comece a testemunhar pelos seus amigos. E Deus vai usar você para ser um instrumento nas mãos de Deus. Ore, Senhor, me dê a graça. Eu estou no mês de janeiro, fevereiro, março. Estamos no começo do ano, no primeiro trimestre. Diga a Deus, eu quero ganhar almas para Ti. Eu quero ver pessoas batizando, que eu fui uma bênção para orar, para interceder, para falar de Deus para esta pessoa. Seja uma bênção para ajudar outra pessoa a se firmar, se fortalecer. Deus quer que você seja um Nazireu, um separado, um consagrado, um dedicado para a glória do Senhor. Quantos querem ser um Nazireu de Deus? Não no sentido do Velho Testamento, mas do Novo Testamento. Vamos ficar em pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Amém. Às vezes a gente convida as pessoas para vir aqui na frente para tanta coisa, né? A pessoa está precisando de um milagre, de uma cura física, de uma libertação de um problema. Não há nada errado em orar por essas coisas. Deus ensina a gente a fazer isso. Mas eu gostaria de chamar pessoas aqui hoje à frente com um propósito diferente. Pessoas que querem dizer, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu vivo nesse mundo, o Senhor me salvou, o Senhor não me levou para o céu. O Senhor me deixou aqui, porque o Senhor quer me usar para abençoar pessoas, para testemunhar do teu evangelho, para ganhar vidas para Jesus, para libertar os cativos, como Sansão, era para libertar a sua nação das mãos do inimigo. Deus quer usar você como esse instrumento para libertar. E eu quero orar por você que quer pedir isso para Deus. Deus, eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Vem aqui, nós vamos orar nesse sentido, em nome de Jesus. Aleluias. Pode vir aqui, nós vamos orar nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos dizer, Deus, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Senhor, me dê a graça de eu poder falar de Jesus, testemunhar. Ajuda eu a aproveitar as oportunidades. Me dê sabedoria, Senhor. Que a minha palavra seja aquela palavra agradável, aquela palavra temperada com sal, para saber responder a qualquer pessoa que perguntar a respeito da minha fé, a respeito da esperança que o Senhor me deu. Eu quero ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Me dê a graça, Senhor, de ganhar almas para o Senhor.
Não deixa, meu Deus, eu familiarizar com o divino, com o sagrado, Senhor. Me acostumar com isso a ponto de ter isso como se fosse uma coisa comum. Isso é muito especial. Paulo escreve dizendo assim: alegrai-vos porque o vosso nome, Jesus disse, e Paulo também, o nosso nome está escrito lá nos céus, no livro da vida, amém? Você é um cidadão dos céus, mas você é um cidadão aqui desta terra. Você não é só cidadão desta terra e nem só cidadão dos céus. Você é dos céus e você é da terra, porque Deus quer que você seja esta bênção preciosa nas mãos de Deus. Nós vamos orar agora.